Muito bem, meus amigos, retomamos então aqui o nosso estudo do nosso Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos seguir o capítulo número 9, dando sequência. Esse é o nosso terceiro encontro sobre esse capítulo, Novas Luzes para a Razão. Então, nós tivemos nesse capítulo a primeira parte, a irmã Hermericiana, contando um pouquinho da sua história, contando um pouco da sua trajetória, lá na Dinamarca, acompanhando o seu filho, o seu esposo na época, espíritos companheiros nessa jornada, vivendo experiências na África, e o filho se tornando ali um espírito bastante endurecido e bastante rebelde com relação às leis que acabam sendo impostas como necessidade evolutiva, e ele então se revoltando contra essas leis, acabou enveredando por caminhos que se tornam bastante dolorosos. Ele então é encarnado numa condição bastante difícil, com muitas limitações, se torna paciente dessa instituição, onde ela, a irmã Hermericiana, está ali acompanhando, e assim o marido também, que veio como pai desse jovem, desse espírito. E ela então contou um pouco dessa história. Depois nós vimos aqui, após o trabalho feito lá no centro, uma reunião com as entidades que atuam como servidores dos trabalhos realizados ali, trazendo ali esclarecimentos importantes, exatamente falando sobre a necessidade que esses espíritos, embora sejam trabalhadores da instituição, são espíritos ainda muito apegados às questões da matéria, às práticas ritualísticas, ao culto ao próprio ego. E ela então trouxe ali orientações muito valiosas para que todos eles pudessem aos poucos ir se desprendendo desses valores que durante tanto tempo cultivaram. No final aqui desse trecho que nós acompanhamos, ela encerra então essa palestra, que era uma palestra feita no plano espiritual com essas entidades, e ali por volta de 20 espíritos ali presentes acompanhando, enquanto ela, o irmão Feliciano, uma nova personagem que nós vamos acompanhar, o Dr. Bezerra, Filomeno de Miranda e também a irmã Hermericiana ali na orientação dos trabalhos. E o trabalho se encerra da seguinte forma: como não nos devemos envergonhar das nossas existências mais humildes e, portanto, mais proveitosas, delas não nos devemos orgulhar tão pouco, porque ali muitos espíritos sustentam aquela personalidade, no caso, por exemplo, de espíritos ainda trazendo aquela mentalidade da época da escravidão, as revoltas, os sentimentos daquela época, muitas vezes até alimentando preconceitos contra aqueles que, na condição de brancos, eram fazendeiros, eram feitores, donos de escravos, e essa antipatia continuava ainda sendo alimentada, agora eles estando no plano espiritual. Então eles acabavam ali cultivando um certo partidarismo, em que os irmãos que foram ex-escravos deveriam ser privilegiados e aqueles que eram brancos deveriam ser perseguidos ou ignorados. Então ela procurava quebrar essa visão que eles ainda cultivavam, tanto também indígenas que também viveram essas experiências. Enfim, procurava então ali que as experiências mais humildes eram muito valiosas, mas elas não deviam se tornar ali motivo de orgulho, pelo contrário, deveria ser arquivada na memória, e os espíritos seguirem em frente como seres imortais que são, Bom dia, embaixador. Toda transição é demorada. Apesar disso, devemos esforçar-nos para vencê-la no mais curto prazo possível. Desse modo, avancemos. Cada passo dado nesse sentido é terreno à frente conquistado. Então ela encerra aquela palestra, com essas palavras. Antes de concluirmos a nossa reunião, apresentamos o irmão Miranda, que nos visita pela primeira vez e a quem pedimos proferir a oração de encerramento. Colhido de inesperado, sopitei a emoção
que me saltou e atendi a gentil solicitação com os fracos recursos de que dispunha no momento. A seguir, os cooperadores da casa acorreram pedindo à irmã emereciana orientações particulares para os seus compromissos e outras diretrizes para a manutenção das tarefas ali. Lembrando também que ela havia designado 6 espíritos, né, são 3 duplas, para darem o suporte depois, né, do tratamento iniciado na instituição para aqueles 3 espíritos, né, que foram atendidos, né, o Carlos, o Lício e também o Adelmo, né? Então todos eles ali sendo acompanhados por esses espíritos que, como foi orientado, deveriam inspirá-los, deveriam fortalecê-los, deveriam motivá-los, né, a seguir por esse caminho, né, embora 2 deles ali com bastante restrições, um com a esquizofrenia, o outro com autismo. Então, ajudá-lo sem interferir nas leis, né, que os conduziram para aquela situação. Então, as consciências muitas vezes ali cobrando os erros do passado, muitas vezes o assédio que eles deveriam sofrer, então eles não deveriam interferir nisso, observando qualquer alteração que comunicassem isso para a direção, no caso a irmã emereciana, né, para a direção dos trabalhos. Então, muito bem. O amigo Felinto, não Felício, né, Felinto, permaneceu conosco em palestra edificante. O mentor informou-me que ele supervisionava na casa as tarefas da chamada magia branca aplicada em favor das que eram vítimas das práticas fetichistas que para ali acorriam, rogando que fossem desmanchados os trabalhos da magia negra. Aqui ele traz esses 2 termos, né, magia branca, magia negra, dentro da visão que se tinha dentro, né, ali entre os frequentadores daquele centro, entre os praticantes daquela crença. E aqui então, como era visto, né, então pessoas que eram vítimas de magia negra pediam uma magia oposta, né, para se contrapor àquela força que trazia tanto mal. E aí então, dentro desses 2 nomes, que eram os termos utilizados dentro daquela cultura, lembrando sempre, né, que nós vamos ver entre as religiões termos que são diferentes na aparência, mas que são iguais na prática, né? Por exemplo, quando se fala sobre a prece, nós temos a reza, temos a oração, temos a prece, cada lugar usando um termo ali que acaba sendo mais comum. O espírita, por exemplo, não reza, o espírita faz uma prece. Então, quer dizer, no fim das contas, acaba sendo ali a mesma coisa. Mas cada cultura ali, cada religião tem ali as suas tradições, as suas práticas, o seu próprio vocabulário. A mesma coisa acontece com relação ao passe. A imposição de mão, ao passe, à bênção, e na verdade acaba sendo ali todos na mesma direção. Então aqui, nesse caso em especial, magia branca, magia negra, eram 2 termos que eram utilizados, que aqui, né, o Filomeno vai explorar um pouquinho mais esse termo para o nosso entendimento. Então diz assim para nós: era a oportunidade de endereçar-lhe algumas questões, e Dr. Bezerra, ao apresentá-lo a mim, favorecia-me com um ensejo. Por que Felinto permanecesse à espera de alguma indagação que previa lhe seria feita, questionei. Então o irmão Felinto, assim como aconteceu com a própria dona emereciana, né, que Filomeno ficou com tantas dúvidas, porque ela, incorporada ao médium, né, junto ao médium, usava aqueles termos, né, bastante característicos da cultura africana. E ele ficava se perguntando, mas por que ela tem que falar dessa forma? E aí, então, depois, na conversa fora do transe mediúnico, ela se expressava de uma forma absolutamente natural. Então, ele, tendo contato com essa outra cultura, né, vieram, então, essas tantas dúvidas. E aqui o irmão Felinto a mesma coisa. Sabendo que ele era, então, especialista nesse tipo de magia, já sabia que o Filomeno, como um estudante, como um aprendiz, né, para essas novas práticas, seria ali, né, ele seria, então, questionado sobre por que dessas práticas, como elas aconteciam, qual era exatamente ali a sua realidade. Então, questionado ficou: a ação dos feitiços é real.
conforme se apregou em diversas áreas das crenças e seitas religiosas, como a das ciências socioantropológicas? Pergunta do Filomeno, né? Por exemplo, né? Então, exatamente, né? São esses tipos de vocabulários que são bem utilizados, que, na verdade, né, a gente lembra que quando se estuda nessa parte mais antropológica, estudando a cultura africana, a forma que os prisioneiros da escravidão viveram aqui no Brasil, era uma mistura de vocabulário, né? Porque eles tinham que aprender a falar o português. A partir daquilo, né, que eles, então, falavam naturalmente dentro da sua cultura. Então, esse aportuguesamento, né, Bondiede? Esse aportuguesamento que eles foram forçados a utilizar foi, assim, muito contaminado, né, pelas próprias, né, pelo próprio linguajar que eles utilizavam, pelo próprio vocabulário que eles utilizavam, né? Então, essa mistura toda acabou gerando, né, esse vocabulário bastante característico, né, nas comunicações dos espíritos que traziam ainda, né, a personalidade, né, vinculada a essas existências últimas. Né? No caso foi diferente com a irmã emereciana, porque ela fazia isso intencionalmente para trazer aquele conforto, né, para aquelas pessoas que procuravam auxílio. Mas que, na verdade, ela já tinha a personalidade dela bastante desvinculada, né, e tinha um conhecimento bastante amplo a respeito da realidade, diferentemente daqueles espíritos que estavam ali como prestadores de serviço, como servidores, e que ouviram a palestra que ela trouxe. Muitos deles continuavam realmente ainda trazendo essa mesma personalidade e, portanto, se comportavam dessa forma. Na aparência, trazendo ali, né, aquela característica, né, dos negros que viveram na África e aqueles que nasceram também aqui no Brasil, descendentes desses imigrantes que vieram para cá, na condição de escravos, né? E continuavam ainda mantendo, assim como indígenas, da mesma forma, continuavam mantendo ainda a personalidade. Então eles usavam esse vocabulário. Né? A falta de cultura, né? Então ali a forma natural com que eles se expressavam acabava gerando então esse tipo, né, bastante característico na linguagem. Bom dia, Didman. Então Filomeno perguntou, a ação dos feitiços é real? Conforme se apregou em diversas áreas das crenças e seitas religiosas, como das ciências socioantropológicas? E se tal ocorre, como fica a questão do determinismo, desde que os homens e espíritos maus, com práticas de tal porte, alteram o destino das criaturas? Aqui é bem interessante porque ele pergunta, se todos nós temos uma programação reencarnatória, dessa programação reencarnatória nós temos ali experiências que devem ser vivenciadas. Esses indivíduos, encarnados e desencarnados, através dessas ações, dentro dessas práticas fetichistas, né, no caso dos feitiços, eles podem alterar a vida de uma pessoa, por exemplo, levar alguém à morte, alterar, destruir uma estrutura familiar, levar alguém a uma doença que provoca tanto sofrimento. Se isso interfere na existência de alguém, isso é real, isso é concreto? Vai lá. E ele responde assim, a magia, respondeu sem afetação, é uma ciência-arte tão antiga quanto as primeiras conquistas culturais do homem. Reservada à intimidade dos santuários da antiguidade oriental, é o uso do magnetismo que começava a ser descoberto, da hipnose e do intercâmbio mediúnico, que os próprios imortais desencarnados propiciaram aos homens. A superlativa ignorância das leis vestiu essas práticas de rituais e fórmulas ensinadas pelos espíritos, a maioria deles constituída de presunçosos e prepotentes que se acreditavam deuses, exigindo sacrifícios humanos, animais, vegetais, conforme o processo da evolução de cada povo. Conhecendo, pelo estudo e pela repetição das experiências, a exteriorização magnética das chamadas forças vivas da natureza e dos seres, manipulavam-nas com grande aparato para impressionar, colhendo alguns resultados que projetavam os sacerdotes e quanto as praticavam.
Pela mesma forma, percebeu-se que a aplicação de tais recursos podia ajudar ou entorpecer as criaturas, promovendo-as ou perturbando-as, daí nascendo as duas correntes referidas. Então ele vai falando para nós aqui sobre três elementos, três práticas que nós estudamos com muita naturalidade dentro da doutrina espírita. Primeiro, o magnetismo. Através do passe, por exemplo, através da própria irradiação desse magnetismo animal que nós estudamos. Segundo, a hipnose, que é interferir no modo de pensar de uma pessoa através de uma insistência, através de um envolvimento, né, explorando as fraquezas que o outro ainda traz em seus valores. E o terceiro, através do intercâmbio mediúnico. Então ele junta para nós magnetismo, hipnose e mediunidade. Essas três forças combinadas podem ser utilizadas tanto de uma forma proveitosa, de uma forma positiva para o bem, como de uma forma destrutiva para o mal. E aí então, usando essas três práticas, esse conjunto de práticas, nós então vimos aqui que foi trazido o nome então de feitiços. No caso, feitiço magia negra e magia branca. E aí então vem exatamente isso. A ideia desses feitiços, a ideia dessas práticas, dessas magias, isso tem uma trajetória histórica. Porque desde o passado, como foi colocado para nós aqui, superlativa ignorância das leis, pelo fato de ninguém saber exatamente como isso acontece, então acaba se potencializando através de práticas exteriores. E nós vamos entrar nisso em algo que é muito comum, que nós sempre comentamos, a respeito da materialização da nossa fé. Que significa que aquilo que eu acredito se torna mais expressivo quando eu consigo demonstrar isso através de objetos, através de lugares e através de gestos e práticas. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma prece, no caso, por exemplo, um católico que vai rezar no altar, ele se ajoelha, segura um crucifixo, e aí então a prece dele se torna mais potente. Não pelo fato dele estar naquele lugar segurando o crucifixo, mas é porque ele, fixando seu pensamento naqueles objetos, naquele local, através daqueles gestos, isso para ele faz com que a sua fé se fortaleça. Quando nós espíritas vamos fazer a nossa prece, muitas vezes nós fechamos os olhos, muitas vezes damos as mãos, muitas vezes viramos as palmas das mãos para cima, muitas vezes se usa branco de acordo com a crença de cada um. Quando nós fazemos isso, nós então potencializamos a nossa fé. Porque basta que nós direcionemos o nosso pensamento, elevando através ali das suas irradiações, que a conexão com o plano espiritual está feita. Mas pelo fato de nós não termos ainda essa liberdade, essa capacidade de sermos autônomos nas nossas práticas, nós precisamos desses adereços, precisamos desse tipo de comportamento. Se numa prece nós nos tornamos mais fortalecidos, através dessa exteriorização pelos objetos, locais, gestos, palavras e estímulos de um modo geral, quando nós utilizamos essa mesma força para uma prática negativa, para uma prática destrutiva, nós usamos os mesmos recursos. Então nós usamos objetos. No caso, por exemplo, eu posso usar ali velas, posso usar objetos, posso ir para determinados locais para fazer ali as minhas práticas, sejam elas positivas ou negativas. Mas o princípio acaba sendo o mesmo, é a exteriorização da fé. Porque, lembrando os três, magnetismo, hipnose e mediunidade, ela pode acontecer sem nenhum tipo de prática exterior. E Kardec lembrava disso na época. Então, por exemplo, quando se fazia uma evocação de um espírito para que ele pudesse se manifestar num trabalho que estava sendo realizado, se fazia uma prece inicial, pedindo proteção, pedindo permissão, fazendo ali a evocação daquele espírito, que na verdade nada mais é do que um convite, que nós passamos a fazer isso de uma forma quase que ritualística, sem entender exatamente a essência daquilo que estava sendo realizado. De perceber que
harmonizar os pensamentos, direcionar os nossos pensamentos para determinada pessoa, isso, na verdade, nós estamos mobilizando energias. Só que, na verdade, isso acabou se transformando numa prática ritualística para todos nós. A Angelina lembrou, né? A proteção será o pensamento positivo e a oração. Porque, na verdade, é uma força oposta àquilo que está sendo enviado. Eu envio uma força negativa e, em oposição, eu tenho uma força positiva, em que eu acabo me protegendo. Então nós vemos ali que todos esses adereços que nós utilizamos, de nomes, de locais, vestimentas, objetos que são utilizados, na verdade tudo isso serve para impressionar. E na verdade impressionar principalmente aquele que pratica. Dudu colocou, né, o dogma é bem antigo, né, e nunca mais sairá. Não sairá, sai, né? Na verdade, conforme nós vamos evoluindo em termos de conhecimento espiritual, essas práticas vão se transformando, tanto que, né, aquelas práticas antigas já não acontecem mais. E quando acontecem é porque existe realmente um grande atraso por parte daquela sociedade, por parte daqueles espíritos. Mas tudo isso já vai se modificando com o passar do tempo, o que é natural. Demora, porque da mesma forma que a irmã Mereciana tinha comentado para nós aqui, né, quando ela disse na última passagem aqui da palestra que ela tinha, ela diz assim: toda transição é demorada. Apesar disso, devemos esforçar-nos para vencê-la no mais curto prazo possível. Desse modo, avancemos. Cada passo dado nesse sentido é terreno à frente conquistado. A mesma coisa em termos de conduta dessas pessoas, de manutenção das características da personalidade, isso vai da mesma forma com relação às práticas. Porque se eu assumo aquela personalidade, eu também envolvo toda a cultura relativa a ela. E é isso então que o irmão Felinto aqui traz para o nosso entendimento. Que essas forças então podem ajudar ou entorpecer, podem ajudar na promoção ou na perturbação. Por isso que nós temos então essas duas correntes, que nós acabamos inclusive trazendo características de cores, né? Uma é branca, a outra é negra. No sentido de uma sendo positiva, a outra sendo negativa. Mas na verdade tudo isso nada mais é do que a exteriorização da nossa fé. E até mesmo, né, quando nós acompanhamos, por exemplo, nos livros Bastidores da Obsessão, quando nós acompanhamos no livro Libertação, onde nós tivemos tanto André Luiz como Filomeno de Miranda fazendo visitas a determinadas regiões do plano espiritual e observando as práticas que ali se realizavam, nós vimos que os próprios espíritos ainda mantêm essa mesma cultura de exteriorizar a fé. E que, na verdade, nada mais é do que a manipulação dessas forças vivas da natureza. Nesse caso, mais uma vez, a própria hipnose, que é a interferência de um pensamento mais dominante sobre aquele que é mais submisso. O magnetismo, que são forças da natureza, fluidos que são mobilizados, impregnados pela força mental daqueles que emitem, e a mediunidade, que é o intercâmbio, fazendo com que os espíritos inspirem e envolvam aqueles que estão encarnados, tanto para o bem como para o mal. Tudo isso, então, explicado por essas leis. Mas nós, então, recheamos, né, algo muito simples da gente lembrar, que todos nós conhecemos, né, é o filme Ghost, por exemplo. Quando nós temos ali, né, a Oda Mae Brown, interpretada pela Whoopi Goldberg, que é aquela médium que tinha aquela salinha, aquele escritório de consultas mediúnicas e coisa e tal, dá para a gente perceber que quando nós vemos o ambiente onde ela se encontrava, com todo aquele suspense, com luzes, cores, vestimentas e coisa e tal, a força mediúnica é a mesma em outros locais. Mas aquilo serve tanto para quem pratica, que vai se fortalecer com aquele ambiente, como para aquele que recebe a assistência, que também vai se impressionar com aquele tipo de ambiente. E isso vai se estendendo para todos os locais. Da mesma forma que nós vemos, por exemplo, nas práticas religiosas mais comuns, onde nós temos sacerdotes de igrejas cristãs, igrejas, né, de outras linhas filosóficas, assim como também outras igrejas e tudo mais, por que aquela vestimenta toda? Por que aquele altar todo decorado? Por que aqueles ambientes tão cheios de detalhes
Porque isso faz parte da nossa cultura. Eis aí então que a gente vai lembrar sempre, né? Então, aquilo que acontece exteriormente nos influencia e é fruto das nossas próprias crenças. A Giliano colocou, né? A vela é usada por desconhecer que o espírito tem a própria luz, né? Exatamente porque, Angelina, uma vela, por exemplo, ela tem um peso religioso muito forte, exatamente por causa desse dogma antigo, né, que o Dudu tinha colocado lá em cima. E a vela, para nós, ela tem um simbolismo religioso e ela serve para nos ajudar no foco, né? Nós direcionamos o nosso pensamento para aquele objeto, para aquela prática, para fortalecer a nossa fé. Mais uma vez, isso é algo muito, muito natural de nós entendermos, que a própria psicologia explica o fato dos nossos sentidos, a visão, a audição, paladar, tato, né, e o olfato. Esses são os nossos sentidos. E são esses sentidos que são estimulados com cada tipo de objeto, cada tipo de prática, trazendo para nós ali impressões fortes para fortalecer as nossas crenças. Mas a tendência é que quanto mais nós nos desprendamos das nossas características humanas, físicas, mais nós nos fortalecemos, né, e direcionamos o nosso pensamento nessas forças da natureza, para essas forças da natureza, para trabalhar com essas forças da natureza. Lembre que nós acompanhamos, né, aqui mesmo, né, das orientações da irmã Emereciana, quando ela fala para nós, né, que acho que foi ela que falou, ou foi o outro texto que eu li, mas ela fala para nós, né, que não, foi o Miramês, no comentário do Livro dos Espíritos, né, que todas as vezes, todos os espíritos que chegam no plano espiritual, né, aquilo que é mais aprendido é exatamente o poder mental. E quanto mais nós nos elevamos e mais nos distanciamos da vida material, mais esse poder mental é utilizado sem essas práticas exteriores. Tudo é uma questão de aprendizado para nós, de compreensão dessas forças. Mas isso demora, porque enquanto nós estivermos ligados ao mundo terreno, à personalidade humana terrena, nós continuaremos ainda vivendo essas práticas. A tendência é que a gente vá se desprendendo cada vez mais. A Angelina colocou, né, fui católica, mas algo me dizia que não era preciso, né? Pois é, mas é a cultura do meio, né? A gente lembra, né, que o indivíduo, para fazer parte de uma comunidade, ele segue as mesmas práticas. Só que aí a gente vai encontrar, né, que numa prática religiosa, embora todos os participantes sigam a mesma direção, cada um segue no seu próprio tempo, cada um segue do seu próprio modo. Nós aqui hoje, por exemplo, nos reunimos por simpatia ou mesmo por afinidade com a doutrina espírita, mas cada um de nós tem uma experiência, uma bagagem, e nós vamos vivenciar essa filosofia de acordo com a nossa cultura, com as nossas próprias experiências vividas. Então somos espíritas, mas somos exatamente os mesmos espíritas? Não. Porque cada um ali segue um caminho de desenvolvimento. O importante é que os valores se desenvolvam, a forma como cada um vai vivenciar, ele é muito particular. Vamos em frente. E ele diz assim para nós: os mesmos espíritos em toda parte ensinaram os seus familiares e afetos que ficaram na Terra, com as variações compreensíveis, em concordância com os níveis culturais e sociais, os referidos valores que, pela sua complexidade, passaram a constituir suas crenças, seitas e cultos religiosos. Então pode ver aqui que os próprios espíritos, nessa influência que eles exercem sobre os encarnados, muitas vezes são eles que ditam de que forma que essas crenças devem ser alimentadas. O Gerino colocou, acredito que os irmãos já estavam por perto, né? Pois é, já estavam ali inspirando, né, a elevação, né, da forma de vivenciar a sua fé aqui no mundo, né? E ele segue: todos vivemos dentro dos limites ou larguezas que as nossas conquistas evolutivas nos facultam, assinalados mais pelas necessidades,
do que pelas realizações superiores, possuímos disposições naturais para mais fácil sintonia com as forças primárias e violentas. A maioria das criaturas ainda rege mais a uma ação negativa, com a qual reage, mais a uma ação negativa com a qual facilmente se sintoniza, do que com um gesto, um ato sutil de afetividade, de gentileza. Então ele vai mostrando aqui que nós temos essa tendência, que como eu tenho necessidades, então eu faço qualquer coisa para poder superar tudo isso. E aquilo que me é proposto eu aceito, desde que eu seja atendido na minha necessidade. Porque entre necessidades e entre realizações superiores, nós ainda, pelo fato de estarmos vivendo no mundo de provas e expiações, trazendo ali o nosso atraso evolutivo, vivendo as dificuldades do caminho que nós estamos percorrendo, é claro que a gente vai fazer de tudo para que isso simplesmente desapareça. E não encontrando suporte na vida material, nós buscamos o suporte na vida espiritual. E para isso então a gente vai exagerando nas nossas buscas, recebendo as inspirações daqueles espíritos que também acabam trazendo ali as suas condições para serem atendidos. E observando ali as nossas fragilidades, muitas vezes até trazem ali situações um tanto quanto extravagantes que nós assim mesmo cumprimos. Se você quer alguma coisa, faça isso que eu te dou. E aí nós fazemos. Então, nós ainda estamos presos e essas necessidades que, quando nós estamos numa condição de necessidade, numa condição de sofrimento, o que fala mais forte em nós é muito mais o instinto do que a razão. Porque diante do sofrimento nós queremos simplesmente que o sofrimento pare. E para isso então nós fazemos coisa. E esse sofrimento pode ser um sofrimento como consequência de um ato nosso do passado, ou pode ser uma criação nossa do presente, mas nós simplesmente queremos que ele desapareça. Sofrimentos afetivos, sofrimentos materiais, sofrimentos sociais, sofrimentos de toda a ordem. Nós simplesmente queremos que ele pare. E para isso, então, o nosso instinto acaba sendo muito mais forte, e os nossos instintos são ainda primitivos e violentos, como foi colocado para nós aqui. Então, dessa nossa necessidade, decorre que nas práticas da magia negra, sempre há aqueles que se fazem receptivos às mesmas. Consciência de culpa inata, insegurança emocional, desajustes temperamentais, invigilância moral, insatisfação pessoal, ociosidade mental, conduta irregular, e além desses fatores, os débitos passados constituem campo vibratório propício à sintonia com as induções mentais dos maus, telepatia e telementalização perniciosas, assim como as ondas da magnetização de objetos ofertados para as práticas nefastas, imantações fluídicas, e, por fim, afinidade vibratória com os espíritos perversos e com os encantados que se deixam utilizar, na sua ignorância, para esses fins ignóbeis como para os de ordem elevada. Na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos os seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. A senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Lembrando que Helena Blavatsky, foi ali, teve ali criou uma nova filosofia, teosofia, que trazia para nós então ali também a visão do plano espiritual a partir de uma nova perspectiva. E aqui então ela fez esses registros dessas entidades, ou pelo menos dessas denominações, desses seres do plano espiritual. E ela coloca também aqui: os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água,
respectivamente, gnomos, sílfides, salamandras e ondinas. Referimos-nos a essas anotações para demonstrar como o assunto prossegue em discussão e pesquisa valiosas. Então aqui vale lembrar de todas essas denominações que foram trazidas por cada cultura religiosa. Nós vamos ver aqui, tanto no caso da teosofia, como também de cabalistas, como também dessas próprias filosofias espiritualistas de tradições africanas, por exemplo, ou mesmo de outras, se nós formos para a Ásia, nós vamos encontrar ali filosofias que também trazem denominações de seres do plano espiritual. Nomes diversos, que no fundo a gente vai lembrar que, conforme nós estudamos no Livro dos Espíritos, são 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus, sabemos que é a inteligência suprema. A matéria é aquilo que não tem vida própria. E o Espírito são todas as forças da natureza, os princípios inteligentes, nos seus mais variados graus evolutivos. Então não importa se eu acredito ou não em fada, se eu acredito ou não em elemental, nós vamos encontrar seres na natureza, seres espirituais, que estão ali nas mais variadas formas, ainda em desenvolvimento, que sim, podem ser manipulados. Kardec, por exemplo, fala sobre forças da natureza que provocam tempestades. E os espíritos falam sobre isso. Que são ainda seres que são manipulados por outros espíritos mais evoluídos que trabalham com forças, com as forças naturais aqui, do nosso planeta. Se pensarmos na vegetação, quem são as entidades que acabam trabalhando com esses vegetais que se desenvolvem? São simplesmente espíritos em graus variados de evolução. Aqueles espíritos que não atingiram ainda a maturidade de terem consciência, de terem responsabilidade, mas são seres em processos evolutivos. E para isso existe um grande mistério. Kardec fala sobre esses elementais, mas fala de uma forma muito superficial e de uma forma muito breve, porque o seu trabalho não focava em desvendar esses mistérios do plano espiritual. O que ele focava, na verdade, era despertar nos homens a consciência da sua condição de espíritos imortais e das responsabilidades como consequência das escolhas morais que nós fazemos. Apenas isso. O resto vinha como consequência do processo de aprendizado, assim como ele não falava, por exemplo, sobre os animais. A gente já tratou disso. Quantos temas deixaram de ser abordados porque não era o momento? A habitação no mundo espiritual, os animais no mundo espiritual, os seres primitivos do mundo espiritual, o desenvolvimento do espírito humano, nada disso foi abordado. Mas independente do nome que se dê, do grau de evolução dessas entidades, são espíritos em processo evolutivo. E continua. Não atribuindo a esses seres um critério excepcional na ordem da criação, sabemos que estão em trânsito evolutivo mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homine e do Homo sapiens, que é o Homo sábio, o homem sábio, ainda destituídos de discernimento, ingênuos e simples na sua estrutura espiritual íntima, e que são utilizados pelos espíritos, encarnados ou não, para uma ou outra atividade, conforme nos tem demonstrado a experiência nesse campo. Ademais, entidades que se atribuem valores que não possuem, chegando às raias da autofascinação, assumem a personificação de certas deidades, atirando-se embriagadas de presunção em tais mistérios. Então vemos aqui, Cássio, bom dia. Então nós vemos aqui que são seres que estão em processo evolutivo, não são Deus, não são espírito, não são matéria e, portanto, são espíritos. Em graus variados, ele coloca algo interessante para nós aqui. Sabemos que estão em trânsito evolutivo mediante as encarnações entre o psiquismo do primata homine e o Homo sapiens. Então,
entre esses primatas que começaram já o seu desenvolvimento, os chamados também de hominídeos, até chegar ao ser humano, nós tivemos hoje com pesquisas arqueológicas que estão encontrando esses fósseis que vão mostrando esses seres que não são mais animais na condição de primatas e, entretanto, não são também homens, porque não evoluíram a tanto. Quem são eles, então? Em termos espirituais, são aqueles espíritos em fase de aprimoramento. No nosso planeta nós não temos, pelo menos encarnados mais, esses seres primitivos. Somente o ser humano conseguiu sobreviver, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, conseguiu sobreviver entre essas variedades anteriores. Mas e espiritualmente? Quem são essas entidades que ainda permeiam aqui na natureza, que ainda passam por esse processo evolutivo? De que forma que elas vivem? De que forma que elas são influenciadas e conduzidas? É isso que ele chama atenção aqui para nós. Ainda destituídos de discernimento, portanto a razão ainda não se desenvolveu, ingênuos e simples na sua estrutura espiritual íntima, e que são utilizados pelos espíritos encarnados ou não. Então vemos ali que temos uma faixa significativa de seres em processo evolutivo que estão aqui à nossa volta. Só que com o passar do tempo, as diversas culturas foram trazendo nomes, foram criando fantasias, foram criando ali formas de contato e de manipulação com esses seres. Que nós temos ainda muito que aprender. E temos que tomar muito cuidado para não nos deixarmos levar pelas nossas vontades, né, pela nossa vontade de criar fantasias em torno dessas entidades. Mas continua para nós. E ele fala aqui também importante. Ademais, entidades que se atribuem valores que não possuem. Muitas vezes se chamam de Deus, né? A gente lembra, por exemplo, que no passado, né, quando nós voltamos ali alguns milênios no tempo, quantas dessas entidades eram adoradas como deuses? Pelo fato de terem tido contato de alguma forma, através de sonhos, através do campo mediúnico, se apresentando aos encarnados e sendo adoradas por isso, atribuindo a si mesmas valores que não possuem. Basta a gente lembrar, por que nós voltando, por exemplo, 1000 anos no tempo, nós vamos encontrar aqui nas Américas aqueles povos pré-colombianos. E através das pesquisas arqueológicas nós vamos encontrar naquelas cidades que foram descobertas, aqui entre incas, astecas e maias, por exemplo, templos onde sacrifícios humanos eram realizados. De onde surgiu a ideia dos sacrifícios humanos? Simplesmente criaram por criar? Ou veio ali alguma inspiração para que isso acontecesse? Não sabemos. Mas sabemos que essas práticas eram voltadas para esses seres espirituais. Assim como acontecia na Europa, no passado, através, por exemplo, dos druidas, assim como acontecia na Ásia, através de outras culturas, na África, entre aborígenes, enfim. Vamos encontrar muitas dessas práticas que eram práticas de adoração. Adoração de entidades que eram cultuadas, que eram ali muito presentes em cada cultura. E através, como nós sabemos que a comunicação, o intercâmbio mediúnico é uma realidade, quantas dessas entidades se apresentavam como deidades, como deuses, exigindo que tais comportamentos, tais condutas fossem ali feitas em suas homenagens. Por isso colocando, né, entidades que se atribuem valores que não possuem, chegando às raias da autofascinação. Assumem personificação de certas deidades, atirando-se embriagadas de presunção em tais mistérios. Elas acabam assumindo realmente que somos adorados como deuses, portanto nós somos deuses. E aí é um processo natural de autofascinação, dado o seu estágio evolutivo. Outro sim, há espíritos que se estorcegam em necessidades materiais e há que se fixam e se tornam instrumentos desse comércio infeliz, mediante perseguições e vampirizações inimagináveis para os que não conhecem este ângulo da vida.
E quando se fala nessas necessidades materiais, quantos são aqueles que ainda apegados à matéria, são espíritos que estão tão ligados aqui às necessidades materiais, que ainda sentem as mesmas necessidades de quando estavam encarnados, embora estejam conscientes que agora são desencarnados. Daí então, por exemplo, substâncias de seres vivos que são sacrificados, rituais que satisfazem ali as suas necessidades psíquicas. Porque da mesma forma, algo muito curioso, o fato de um indivíduo desencarnar não significa que ele se desprende daquilo que ele acreditava quando encarnado. Indivíduos, por exemplo, que têm medo de ir a cemitério à noite. Isso é natural, é um medo natural que todos nós temos. E espíritos que também têm esse mesmo medo. Objetos que são considerados sagrados para nós, como por exemplo um crucifixo. No plano espiritual nós vamos encontrar indivíduos que também têm essas mesmas crenças com relação ao crucifixo. Adoração e pavor. Simplesmente porque isso está fixo na sua mente. E daqui então a gente vê que essas necessidades materiais se tornam instrumentos de comércio infeliz. Então eu faço isso por você e você faz algo por mim. Mediante qual é a moeda de troca? Eu faço um sacrifício para poder te satisfazer e em troca você realiza perseguições e vampirizações que me satisfazem de alguma forma. Então tudo isso são pactos, aquilo que Kardec menciona lá no Livro dos Espíritos. Esses pactos em que encarnados e desencarnados, nesse intercâmbio, fazem essas trocas de favores, fazem esse comércio de compra e venda, de assistência daquilo que eles desejam. E ele conclui: seja dito de imediato que acima de tudo, e mesmo comandando todas as ações, está o amor de nosso Pai, sempre vigilante, a superintender todas as coisas, já que não cai uma folha da árvore, senão graças à sua vontade. E aqui foi algo bem interessante que ele coloca agora. Porque ele diz que apesar desse intercâmbio existir, apesar dessas forças que são manipuladas, dessas consciências que assumem determinadas posições, há ainda o vínculo entre encarnados e desencarnados que muitas vezes sofrem esse tipo de influência. Então por que alguém passa por esse processo obsessivo? Aí então, estudando a origem daquele processo, nós vamos encontrar que muitas vezes são débitos que estão ali sendo resgatados. E todas essas forças que são mobilizadas no plano espiritual, todos esses trabalhos que são feitos, trabalhos de assistência, trabalhos de orientação, de suporte, também respeitam essas mesmas leis de causa e efeito. Porque enquanto alguém está aí submetido à lei de causa e efeito, resgatando através do sofrimento os erros do passado, nós não podemos impedir que isso aconteça. E muitas vezes esses vínculos espirituais são parte desse resgate. Por isso que a irmã Mereciana orientou aquelas 3 duplas que foram designadas para assistência àqueles 3 pacientes, era observe, mas não interfira. Porque essa interferência seria impedir que a lei de causa e efeito seguisse o seu curso. Se estivesse em sofrimento, vamos ajudá-lo, mas dentro do limite. Porque se o indivíduo continua no erro, continua alimentando vícios, tendências inferiores, ele próprio cria vínculos que vai gerar para ele sofrimento. E nós não podemos tirá-lo dessa lição valiosa que ele precisa aprender. Aprender através dos próprios erros. O amigo fez uma pausa oportuna, logo adindo: o determinismo não é absoluto, em face dos recursos do livre-arbítrio, que está sempre alterando o destino e os rumos da vida. O renascimento, algumas ocorrências e a desencarnação constituem fatalismo durante cada existência corporal. Então, encarnar, algumas ocorrências e a desencarnação podem ser consideradas fatalismo. É aquilo que está programado e deve acontecer. Mas entre
esse começo, meio e fim que está determinado, nós temos o livre-arbítrio que pode alterar tudo. E o uso mais forte do livre-arbítrio que nós já vimos é, por exemplo, o próprio suicídio. Alguém que reencarna, tem uma programação reencarnatória para viver determinadas experiências e tem a sua desencarnação programada, levando em consideração que o livre-arbítrio pode interromper tudo isso. Por isso nós vimos, né, que aquilo que é o mais prático é simplesmente isso. Eu posso agir de acordo com a minha consciência e vou responder por isso. Por isso não há esse determinismo que nós imaginamos. Tudo está determinado, tudo deve seguir exatamente aquilo. Há uma linha dentro da programação reencarnatória que o espírito segue. Os desvios ficam por conta das suas escolhas. E ele continua. Então, retomando aqui, ele diz: renascimento, algumas ocorrências e a desencarnação constituem fatalismo durante cada existência corporal. Pode ser até que se encontre estabelecido o modo pelo qual deve ocorrer a desencarnação do homem. Apesar disso, a invigilância, a precipitação, o mau gênio podem levá-lo a um suicídio que não estava programado, a um acidente fatal que a sua incúria provocou, ou, no sentido inverso, a conduta moral e psíquica equilibrada, sadia, ativa no bem, pode alterar-lhe completamente na forma e no tempo o ato desencarnatório. Concluímos, portanto, que a ocorrência nefasta, obsessiva, perturbadora se dá ou não conforme a receptividade do indivíduo. Não há dúvida, porém, de que seja qual for o resultado da ação de quem encaminhou para o mal, ocorrerá o choque de retorno, isto é, volve ao agente o efeito da sua realização. Então a gente já chegou até a falar sobre isso, né? Que o Chico lembra, né, que quando se fala sobre o mal feito, que é essa expressão que é utilizada, então se uma bolinha é jogada numa parede e tem um buraco nessa parede, a bolinha passa. Se não tem buraco, a bolinha bate e volta. E o Divaldo diz, né, que não há qualquer tipo de ação mal feito, qualquer tipo de direcionamento que vai ao indivíduo e provoque nele um mal, se ele não aceitar. Porque se ele aceitar, ninguém precisa mandar nenhuma maldade para ele. Ele próprio vai atrair. Que é o que colocou para nós. Então aqui pode ser que alguém, através dessa intenção, manipule essas forças, direcione para alguém, para prejudicá-lo. Se aquela pessoa estiver no seu equilíbrio, estiver fortalecida, nada acontece. Agora, a intenção daquele que desejou praticar o mal, ele próprio criou para si uma condição de retorno. Ou seja, se você provoca um desequilíbrio nessa harmonia universal, nessa harmonia divina, você mesmo vai ter que trabalhar pelo reequilíbrio dela. A sua intenção gera para você mesmo a consequência daquilo que você criou. E aí então, Filomeno, se me permite, voltei a indagar. Como atua o amigo para desmanchar o que chamaríamos de feitiço ou magia negra? Conhecendo a lei dos fluidos, podemos de algum modo manipulá-los conforme a sua constituição. Utilizamo-nos de alguns recursos e materiais que foram objeto da magnetização para atrair os espíritos, que se lhe imantam e os defendem, usurpando-lhes as energias. Em caso de alimentos e plantas, liberando-os da escravidão a que se atém, inclusive quando das grosseiras e macabras absorções de energia animal. Embora não recorramos a expediente idêntico no último caso, das energias animais, dos sacrifícios, aplicamos forças fluídicas que os desconcertam emocionalmente, mudando neles a dependência da forma alimentar a que se subordinam para outras expressões, fomentadores de vida, conhecidas por todos nós. No passo seguinte, retemo-los em barreiras magnéticas
e passamos à face da doutrinação, do esclarecimento, pois que o nosso objetivo é a libertação espiritual do ser, não a mudança de lugar ou de forma mantendo-o aprisionado. Por fim, temos em mente os impositivos do mérito ou do demérito de cada paciente, auxiliando-o também no seu processo de crescimento espiritual. Então aqui vai mostrando para nós qual é a prática, já que ele é um responsável por esse trabalho, né, de assistência àqueles que são objetos dessa chamada magia negra, que na verdade nada mais é do que a manipulação desses fluidos e esses pactos que são feitos com essas entidades no plano espiritual para prejudicar alguém. O trabalho dele então é fazer um trabalho não de contra-ataque, mas de defensiva, em que ele vai inicialmente trabalhar com fluidos, fortalecendo aqueles que são assistidos, recolhendo esses espíritos para esse processo de doutrinação, não simplesmente o aprisionamento, mas fazendo com que eles sejam então elucidados, conscientizados da realidade que eles estão vivendo agora. E para isso nós já vimos, né, no caso do livro anterior que nós estudamos, que foi o Nas Fronteiras da Loucura, quando nós vimos aquele caso daquela jovem que estava sendo obsediada. Lembrando que Nas Fronteiras da Loucura foi aquele livro que nós estudamos sobre o carnaval, né, tudo aquilo que aconteceu durante aquele período. Aquela jovem que estava sendo obsediada por causa, né, de um aborto que ela praticou. E quem que estava ali presente? O espírito que foi mãe dele no passado. Então são recursos que são utilizados para conscientizar esses espíritos. No livro Libertação, nós tínhamos aquelas 3 entidades que estavam ali perseguindo Margarida, para que ela fosse ele definhando cada vez mais como objeto de vingança de Gregório lá no passado. E aí então, cada espírito que era um obsessor foi trabalhado pelo então mentor do trabalho na sua origem. Por que você se tornou um obsessor? Ah, porque o pai dessa menina, ou o marido dela, não me recordo na época, no passado tratou mal meu filho está preso e coisa e tal. Então vamos resolver o problema. Foram lá, levaram aquele espírito, conscientizaram o filho dele, ele deixou de ser o que era. Então eles foram trabalhando esse sistema que eles usam para conscientizar esses espíritos ainda endurecidos, foram trabalhando na causa da sua dor. Se ele se tornou endurecido, por que ele se tornou? Vamos voltar ao passado e começar a refazer esse caminho. E aí começaram então a saber quem eram os envolvidos, o que aconteceu, o que pode ser feito. E aí os espíritos então foram se modificando. O próprio Gregório passou por esse processo. Tinha aquele espírito, que eu me esqueci o nome dele também, lá nos bastidores da obsessão, que era que tinha aquele nome grego. Qual o nome dele? Era nome difícil, me esqueci. Bom, era o espírito ali daquele porte do Gregório, né? Que era ali um dos grandes juízes do mundo espiritual. E ele então, como é que ia modificar aquele espírito? Através exatamente do trabalho psíquico, do trabalho afetivo e da esperança de que poderia ser diferente o futuro. Apesar de todo o seu medo, ele foi transformado. Então por isso foi colocado para nós aqui, mudando essas entidades, mudando a forma como elas estão vivendo e oferecendo para elas propostas de experiências melhores. E para isso, usando principalmente essa força afetiva, essa força do amor, que fazia com que eles se conscientizassem. Inclusive trazendo esses espíritos que fizeram parte da sua história. Principalmente da melhor parte das suas histórias. Lembro daquele espírito que estava ali como obsessor, em que trouxeram a mãe e a filhinha dele. As duas desencarnadas, no momento em que ele encontrou essas duas, rapidamente ele se entregou para a assistência que foi oferecida para ele. Então é um trabalho feito com mobilização de energias. Não é Glaucus, não é outro nome, Dudu. É aquele nome difícil, era Doutor Teofrastos, lembrei. Então Teofrastos, que era aquele juiz, né, aquele espírito muito endurecido, que fazia ali, né, uma comparação com o espírito Gregório. Os dois ali numa condição no plano espiritual que parecia ser definitiva.
E aí, de acordo com cada necessidade, foram mobilizadas forças, foram mobilizados recursos afetivos para que eles pudessem ceder e começarem a se transformar. E foi o que aconteceu. Então, aqui de novo, energias que são mobilizadas para contrapor aquelas energias negativas que envolvem aquela vítima, os espíritos que se tornam vampirizadores, influenciadores, obsessores, também são trabalhados psiquicamente, moralmente para a sua transformação, e depois a própria vítima, que precisa também passar pela transformação. Que de nada adianta você afastar dele as energias e as entidades, né? Pois é, foi Teofrasto, eu lembrei aqui, Angelina. Então, não adianta mobilizar energias e as influências que ele vem sofrendo se ele próprio não se transforma. Como lembra Divaldo, se alguém traz ali uma tendência inferior, ele próprio atrai para si. Você tira aqueles espíritos, outros se conectam com ele. Então finalizamos por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Né, esse espírito, né, o espírito felinto. Deixa eu só ver aqui. Tem 2 pagininhas só, então vamos lá. Rapidamente aqui então, ó. Conhecemos também as técnicas de desobsessão de alta eficiência, que são aplicadas nas instituições espíritas e que constituem um passo avançado na terapêutica de socorro aos sofredores de ambos os lados da vida. Dia vem e já se apresenta em suave amanhecer, no qual espíritos e homens esclarecidos da realidade compreenderão melhor a afinidade da vida, emergindo do barbarismo para a civilização, da violência para a bondade, em todos os campos comportamentais, não mais se fazendo necessários os cultos e práticas ainda em voga, por se haverem espíritos e homens erguido a compreensão e certeza de que só pelo amor e pela educação se poderá fruir da felicidade real. O irmão Felinto estava emocionado quanto nós outros. Na sua visão do futuro, melhor, ele antecipava a hora de harmonia entre os homens. Para tanto, trabalhava naquele celeiro de bênçãos espirituais, qual o construtor que pede às pedras do alicerce que o desculpem por submetê-las ao anonimato e ao esquecimento na base do solo, explicando-lhes, porém, que sem esse concurso o edifício jamais se ergueria na majestade com que foi projetado. Com gratidão, num sentimento espontâneo, que unia ao gesto, abracei-o fraternalmente, emulando-o ao prosseguimento do seu ministério de abnegação e caridade. Aquela noite madrugada brindava-me com inesperadas luzes para a razão e o comportamento, deixando-me exultante. A irmã emereciana veio ter conosco por alguns instantes, quando o mentor recordou-me de que o dia chegava e era necessário seguir adiante, informando que voltaríamos mais tarde à noite para o prosseguimento dos compromissos. Finalizamos aqui então capítulo 9, o próximo, apontamentos adicionais. Então nós vimos aqui um pouquinho da história de irmã emereciana, um pouquinho do trabalho que era feito junto a esses servidores do plano espiritual, mas ainda vinculados às suas personalidades anteriores, às suas tendências e tudo mais, usando ainda, muitas vezes, força como recurso de auxílio. E também vimos aqui agora o irmão Felinto contando um pouco sobre esse trabalho de magias, que são dessas 3 forças que são combinadas. Então, forças magnéticas, forças hipnóticas, e também a própria mediunidade como recurso. Então,